Muito boa noite, doutora Cíntia Kelly. Boa noite, doutor Randy. Tudo Tudo, bem? tudo ótimo. Desde que você começou a estudar, né, a disfunção de ATM, propriamente dita, o que para você, assim, foi mais desafiador, né? Hoje é para você fazer perguntas para mim, para eu lhe ajudar no raciocínio clínico. Mas eu queria começar lhe perguntando, inverter o papel, para que aí você comece a sua, vamos dizer assim, odisseia para tirar suas dúvidas. Boa noite a todos. Queria dizer que é um prazer ser convidada para participar dessa live junto com o doutor Randy. E levando em consideração a pergunta que você me fez, uma coisa que me desafiou muito em relação à DTM foi a parte craniana, a mobilização craniana. Porque muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes a gente tem até um receio de fazer mobilização craniana. Com medo, muitas vezes, de piorar o quadro ou exacerbar a dor. E por isso, para mim, foi um desafio a parte craniana. Mas Pronto, eu já. ele estuda e segue em frente. Então, mobilização craniana. É interessante porque para muitos, né, não sei para você, para mim foi assim. Para mim, eu não tive nada de crânio durante a minha formação profissional, na minha graduação. Eu não. Eu acho que você, e eu acho que muitos aí podem até comentar, né, aqui na nossa aula, no nosso bate-papo, que eu nunca não sabia nem direito quais eram as suturas do crânio, quanto mais saber mobilizar o crânio para tratar, para avaliar, né, para ter segurança com os nossos pacientes, né? E isso de fato é que leva a você ter essa percepção aí que você falou, né? Do medo, né? De ter medo de tocar o paciente, porque você acha que vai piorar, já que ele está com dor nessa região crânio-cervical, de você ter de fato medo de tocar no paciente, porque tudo que é obscuro para você, você não sabe, você não tem parâmetro sobre melhora ou piora do paciente, não é isso? Então, isso é bem. De fato, o crânio foi um mundo muito interessante a se descobrir, e quando você descobre, é outra perspectiva de tratamento. Mas, já que você respondeu minha pergunta, eu não estou aqui para que você responda a minha pergunta, e sim para que eu responda as suas, para lhe ajudar no raciocínio clínico, nos pacientes, o que vem lhe tirando, lhe deixando inquieta na hora dos atendimentos. Levando em consideração todo o curso de DTM, que foi um divisor de leques, assim, para mim, um divisor de águas, eu selecionei alguns questionamentos que eu me faço. O primeiro deles é: como saber se a DTM vem de uma alteração torácica ou de uma alteração craniana? Né? Porque a gente sabe que pode ter as duas vertentes, e aí a gente fica por onde vamos começar, né? Ótimo. Você falou de uma coisa interessante, né? Porque talvez você esteja falando aí algo que ninguém saiba. E, na verdade, todo mundo vai pensar, poxa, ela não falou como saber se a DTM é local ou se é de outro lugar. Não, você já foi além, né? Então, isso já mostra que você já tem algum conhecimento além para esse processo, e já lhe parabenizo porque de fato é um diferencial esse tipo de pergunta. É uma pergunta muito pertinente e que você precisa só entender, Cíntia, como se correlacionam os sinais e sintomas do paciente.
E aí eu quero lhe dizer o seguinte, por exemplo, nem sempre um paciente chega para a gente com uma queixa de DTM apenas, com um estalido, com um bruxismo, com uma dor de cabeça, com um zumbido, com mordida cruzada, né? Então, geralmente, esse paciente com disfunção de ATM, a disfunção de ATM faz parte de um sinal crônico de um desequilíbrio do corpo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, né, é que a disfunção de ATM, ela, na sua grande maioria das vezes, ela vai estar associada a outras comorbidades que vão nos dar um sinal para onde a gente deve seguir com o raciocínio clínico. Então, já coloca isso na sua manga para lhe ajudar a entender melhor o seu paciente. Para que você defina a relação entre crânio ou tórax, por exemplo, para uma disfunção de ATM, você precisa correlacionar quantos sintomas prévios ou fatores prévios ao surgimento do sintoma existem até a disfunção de ATM começar a se instalar. Ah, que tipo de sintoma, Randy? Enxaqueca, dores de cabeça, né? Dores nucais, zumbido, dores nos olhos. Tudo isso demonstra um desequilíbrio prévio das estruturas cranianas que pode afetar diretamente os músculos mastigatórios devido à correlação, isso aí do ponto de vista mais aprofundado, neurofisiológico, com os músculos mastigatórios, por exemplo. Ah, tudo bem. Defini isso, fiz a correlação, ó, ele não vem com queixa nenhuma a nível de crânio. Não tem dor nos olhos, não tem enxaqueca, não tem dor de cabeça, não tem zumbido. A queixa dele é especificamente nessa região, abertura e fechamento da boca. Isso vai gerando um comprometimento da função do paciente. Não, aí tudo bem, Cid. Depois de você verificar que não existem esses 3, 4 sintomas a nível de crânio, você vai só perguntar alguma coisa. Você tem algum histórico de trauma craniano ou acidentes? Por quê? Vamos lá. Os traumas no crânio, a gente precisa entender que o crânio ele possui suas suturas. Parietal possui a sutura parieto, o temporal, parieto, temporal, temporo, occipital, temporo, mastoideo, né? Occipital, occipitomastoidea, temporo, esfenoidal, que todas essas suturas têm relações diretas com aferências neurofisiológicas dos nervos que inervam essa região do crânio. Uma vez eu tendo trauma, o choque vai fazer a imbricação, o acoplamento e a fixação dessas suturas do ponto de vista de interferência grande do sistema neurofisiológico. Pensando dessa forma, a gente já pode ter um nervo trigêmeo com suas aferências alteradas que vai alterar o sistema mastigatório. Então, fazer essa pergunta é o segundo passo. Terceiro passo é investigar em relação a alterações sistêmicas. Que as alterações do crânio já estão relacionadas com a disfunção de ATM, fica meio que até óbvio. É fato. Não é? Fica até óbvio a pessoa entender isso. Mas você perceber as alterações de crânio e não ter
Mas você ter as alterações do ponto de vista torácico afetando o sistema estomatognático, isso precisa ser esclarecido. E aí, para eu, dentro dessa sua dúvida, eu poder esclarecer, eu vou voltar um pouquinho mais para aquela anatomia que a gente precisa ter, né? Infelizmente, né? Eu lembro da minha, assim, eu não sei se você lembra, das minhas aulas de anatomia, aulas, eu fui da universidade pública, né? Então, aqueles cadáveres com muita formol, com muitos bem degradados, e que a gente é estimulado apenas a saber que existe ali. Oh, que interessante, olha as fibras como são, olha essa estrutura, ou seja, Que algo já foi bem muito dissecado, né? E isso, aí a gente fica sem saber muito bem. isso, e algo bem topográfico, porém a gente chega na vida clínica com a necessidade enorme de entender essa anatomia. E aí é onde eu quero chegar, porque essa anatomia que eu lembro hoje de como foi precária, de só me dar uma decoreba para saber a localização, para colocar o conhecimento de forma solta, realmente me dava ainda mais desespero e aquela coisa de, tá, para que eu vou usar isso? Eu estou aqui fazendo o quê? Tudo bem, eu sou profissional de saúde, mas como eu vou usar isso? E a gente vai para o segundo, terceiro, quarto período e não vê lógica naquela anatomia que foi ensinada. Então, eu quero trazer um pouco disso para que vocês e você mesmo entenda, e quem está acompanhando a gente nesse bate-papo, nesse episódio do 100% em um, né, que é para ajudar você a ter 100% de resultado em paciente de disfunção de ATM já no primeiro atendimento. Então, por isso que eu quero trazer clareza, que é o seguinte. Primeiro, o tórax, ele é uma região com baixa mobilidade. O crânio, o tórax e a pelve são estruturas compostas por curvaturas cifóticas da coluna dorsal, do sacro e do occipito, onde são arrodeados por estruturas ósseas para proteger o corpo de agressões externas. Quando a gente tem esse tipo de conformação, é exatamente para proteger órgãos vitais. Cérebro, órgãos genitais, coração e pulmão. Órgãos extremamente importantes para a nossa vitalidade. Entendendo isso, as zonas de hipermobilidades cervical, o sistema estomatognático, a mandíbula e a lombar vão compensar essas alterações de tensões provenientes desses níveis. Entendendo essa perspectiva, o que nós temos? A gente tem que no tórax, propriamente, eu tenho uma conexão direta com a cintura escapular. Isso a gente tem peitoral menor, peitoral maior, né, as costelas, né, os músculos paravertebrais, né? Nós temos os músculos relacionados com a escápula, o omoióide, os manguitos rotadores, né? Serrátil anterior, todos os músculos que conectam a cintura escapular e o tórax. E a gente também tem o conhecimento de que o tórax ele se conecta à coluna cervical, que se conecta ao sistema estomatognático. Então veja o fluxo de informação que a gente vai dando aí. E nesse fluxo de informação a gente tem uma estrutura clássica, que são os músculos e as fáscias da aponeurose cervical.
E aí nós temos 3 aponeuroses. Aponeurose cervical média, profunda e superficial. Só para dar um preâmbulo rápido. Superficial com o ECOM, tá aqui, ó, esternocleidomastoideo, e com o trapézio. A porção média vem com os músculos supra e infraioides e a porção profunda com os escalenos, suboccipitais e os músculos mais profundos. Pronto. Havendo alterações de tensão a nível do tórax, como vai ser afetado o sistema estomatognático para justificar isso? Se alterar meu peitoral, vai afetar a cintura escapular e a conexão com o trapézio e ECOM? Vai. Ou seja, trapézio, base de crânio, altera o posicionamento da cabeça, porque o trapézio ele vai fazer o quê? Ó, quando ele está tenso, inclinação e rotação oposta. Assim como o ECOM. Dessa forma, nós temos a camada superficial sendo afetada por alterações de cintura escapular. A camada profunda, com os escalenos, por exemplo, que está conectado diretamente com a primeira e segunda costela. Vai para a coluna cervical, que vai para os suboccipitais, que altera o posicionamento da cabeça e base de crânio, afetando diretamente o sistema estomatognático, as inervações a nível de ramos auriculares, dando sensibilidade, zumbido, esse tipo de sintoma. E quando a gente entra, aqui é onde eu quero trazer um pouco mais detalhado, para a aponeurose média, a gente tem a correlação com os músculos supra e infraioides. E é aí onde muitas coisas acontecem e a gente não percebe. Porque ela tem uma correlação direta com as fáscias endotorácicas, principalmente as fáscias que conectam internamente essa porção anterior do externo. E aí esses músculos relacionados com essa região vão ser tensionados. E aí eu até brinco, Cíntia, que é bem interessante. Quando essa região é tensionada, fica bem nítido a diferença que se dá na abertura e fechamento da boca. E aí eu vou passar para você e para quem está nos assistindo uma dinâmica bem simples. Quero que todos fiquem basicamente sentados, né, de coluna reta, tá? Para que você veja, tenha clareza do que eu vou dizer, né? E com uma mão, eu quero que você apoie nessa região external e faça uma leve força para baixo. Quando você faz uma leve força aqui para baixo, você já sente, parece que aumenta uma tensão nessa região anterior do pescoço. Ó, vamos lá? Faz uma pressão para baixo só no tórax. Você já sente uma tensão nessa região. Eu mesmo sinto até essa porção daqui. Onde a gente pega músculos como digástrico anterior, supraioideus e músculos como miloioide aqui nessa região. Então, Cíntia, vê só. Se eu boto essa pressão aqui e tento levantar a minha cabeça, você tem uma tensão muito grande nessa região. E quero que vocês façam essa dinâmica para que você entenda. Quando a gente faz essa pressão aqui e tenta levantar a cabeça, essa pressão fica enorme. E agora faça diferente. Tire a mão, fique tranquila e levante a cabeça. O que é que acontece? Você tem uma liberdade muito maior do movimento. Então prestem atenção. Anotem aí, postem nos stories, façam o que vocês quiserem. Toda tensão a nível do tórax, seja ela emocional,
seja ela por cicatriz cirúrgica, seja ela por patologia como infecção respiratória, como um COVID, como pneumonia, como cirurgia cardíaca, como qualquer outro tipo de tensão que chegue até o seu gradil costal, vai afetar diretamente essa camada aponeurótica que vai interferir no sistema estomatognático. E é por isso que muitos continuam, Cíntia, sentindo o peso a nível do sistema mastigatório, relaxam, trabalham, faz tudo e o paciente não evolui com qualidade, o paciente não cresce de resultado. E todas as vezes que você focar o sistema estomatognático dentro de um tratamento local, você vai continuar sem gerar resultado. Então, a sua pergunta foi bem pertinente, porque você veio diretamente perguntando qual a relação, como diferenciar o crânio, como diferenciar o tórax para as patologias da ATM. Dessa forma, você precisa fazer agora aquelas 3 dinâmicas que eu falei sobre o crânio. Você precisa, e quem não acompanhou desde o começo, acompanhe, que eu vou deixar essa aula aqui para vocês. Acompanhe do começo e não percam, porque você pode perder a oportunidade também de tirar dúvidas do que eu vou falar daqui para frente. Quando você tem essa tensão, você tem que buscar de onde vem essa tensão. Tem patologia clínica, refluxo, tensões gastrointestinais em excessividade, cirurgias torácicas, cirurgias cardíacas, uma cirurgia pouco levada em consideração com a relação do sistema estomatognático e suas dores à prótese mamária de silicone. Quem aí que está assistindo tem prótese mamária? Quem aí tem prótese mamária? Eu quero fazer só um teste para vocês. Quem aí tem prótese mamária e quer fazer um teste aqui comigo, bem tranquilo, que vocês vão ver. Quem tiver prótese mamária, faça o mesmo teste que eu fiz com essa mão. Vocês vão apoiar a mama que tem a retração miofascial, comprime e eleva um pouco só para diminuir a tensão relacionada com o aumento de volume da mama, tá? E repete os movimentos de limitação da cervical, inclusive as tensões que seguem até o sistema estomatognático. E existem 2 formas, a forma mecânica e a forma neurofisiológica, Cíntia. A forma mecânica é pela tensão miofascial, pelas cicatrizes, isso é bem claro. Mas a relação neurofisiológica através, das conexões do nervo vago e do nervo frênico compromete todas as raízes crânio-cervicais que limitam o funcionamento do sistema estomatognático de forma refratária. E aí, fazer a investigação disso é super importante, das patologias prévias. Segundo, história de traumas, porque a pessoa não pode ter patologias, mas pode ter um histórico de trauma que gerou uma tensão muito grande ali. Por exemplo, acidente automobilístico, onde o cinto do carro prendeu muito, onde teve uma história de choque aqui na frente, onde teve história de soco aqui na frente, onde ele foi atleta de luta, onde levou muito soco aqui na frente. Isso gera tensões nas fáscias anteriores.
Tá ficando claro para você, Cíntia, para lhe ajudar a entender isso? Então, Sim, essa sim. contextualização vai lhe dando o direcionamento para que você possa definir entre crânio ou tórax como base de raciocínio clínico para que você alivie o sentimento, o sintoma do paciente em relação à ATM. Aí fica fácil. Veja como fica fácil. Para quem é fisioterapeuta, fica bem mais fácil. Porque trabalhar tórax, trabalhar mobilidade de cintura escapular, trabalhar músculo, fica tranquilo. Trabalhar diafragma, fica tranquilo. Mas o crânio já fica um bicho e aí termina bloqueando. Não sei se já aconteceu com você, mas eu tive várias pessoas que me acompanham esse meu método, essa minha metodologia de trabalho, que começaram a ter resultados depois, começaram a colocar em prática, mas que antes tinha verdadeiro pavor de estudar esse tipo de coisa. E não pode ser assim, porque é fácil, desde que você saiba a sequência certa, né? A É. sua pergunta foi Inclusive, eu tenho complexa, até. e por isso precisou de uma explicação mais complexa. Eu peço até desculpa, mas é que eu precisava explicar dessa forma. Sim. Eu tenho até um relato sobre isso. Eu sou instrutora de Pilates e uma aluna chegou para mim e disse: Cíntia, eu tô com uma dor aqui no ombro e eu tô sentindo essa região aqui bem tensa. Eu falei: deixa eu dar uma olhada. Quando eu vi a parte do crânio dela bem rígida, isso depois que eu fiz o curso TTM, né? Depois que eu fiz o curso TTM. E aí eu comecei a mobilizar a sutura e a mobilizar o mastoide, né? E quando eu terminei, ela fez, passou. Eu fiz ótimo, passou. E aí a gente vê que realmente essa influência é fantástica e integra tudo, né? Foi muito bom você trazer esse relato, Cíntia, porque esse programa de toda segunda-feira é exatamente isso. É fazer com que se torne claro para você, né, que é factível, é real, é possível a gente ter 100% de melhora no primeiro atendimento com o paciente de disfunção de ATM. E parece muito bom para ser verdade até que alguém fale, né? Por exemplo, feito você está falando aí, opa, então, para quem está vendo de fora, que bom, né? Que bom tem alguém mais falando. Porque até eu falando, por mais que eu tenha resultados comprovados em pacientes em relação a isso, mas termina jogando tudo de contra mim, né? Mas quando você fala uma coisa dessa, ajuda muito para que mais pessoas consigam perceber que aquela coisa de o paciente foi, ele melhorou uns 20, 30% nessa questão dessa dor e ficar satisfeito com isso, não pode ficar satisfeito com esse tipo de melhora, né? A gente tem que sempre estar se questionando o porquê, o que houve, por quê, né? Exatamente, exatamente. Foi muito A bom gente, você a falar. gente sabe que tem vários fatores que influenciam, mas a gente tem que ir buscando até, né? Sim. Até chegar. Ótimo, muito bom você ter falado isso. Esclareci essa dúvida para você, ficou claro para você? Ficou, né? Sim, 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 sim. Ótimo. Qual outra dúvida eu posso lhe ajudar mais para que você possa otimizar ainda mais os seus resultados? Essa compreensão entre o tendão central, a importância do tendão, a influência, na verdade, do tendão central e a DTM. Tá, ótimo. Termina Porque, que quem escutou a explicação inicial vai poder entender mais, um pouco, né? sim, Deixa eu só fazer uma coisa, porque a Andrea colocou aqui uma pergunta antes, estudo integral Pilates. Pensei se pode também vir dos dois, do crânio, cervical e torácico. É possível? Em relação à sua pergunta, a Andrea tinha perguntado se poderia ser possível
envolver tudo. Sim, é possível, principalmente É, quando existem relações neurofisiológicas que alimentam isso, como eu falei, do da cervical, com a inervação do frênico, com a inervação do vago, alterando essas regiões, tá, André? Então é possível sim. Então vamos lá. mas nesse caso a gente tem que saber qual que veio primeiro, né? Exatamente. Por isso que eu contextualizei parte de cima, depois de baixo, para poder entender isso. Mas, tipo, a pergunta dela foi se é possível. Se é possível, é sim, é possível. É, Então, Cíntia, primeiro, antes de falar, né, eu gostaria, não sei se para você também foi assim, esse é mais um dilema que eu não tive na faculdade, né, informações sobre esse danado tendão central. O que é isso e como isso pode eu nunca afetar tive, não. tanto o corpo, né? Você também nunca teve. Alguém mais aí que esteja participando conhece o tendão central, ou teve aula, ou tive dificuldade? Não tive aula nenhuma sobre tendão central, não tive aula nenhuma sobre tratamento de disfunção de ATM, não tive nada em relação a isso. Eu tive que realmente me virar para chegar e conseguir construir uma metodologia de trabalho específica para a disfunção de ATM. E Nunca aí, tive nunca também. teve, né? Então vamos, pelo menos, contextualizar um pouco para o pessoal o que seria esse tendão central dentro dessa perspectiva. O tendão central, ele é de fato um tendão, uma confluência de estruturas que vai, né, desde a pelve até o crânio. Eles se conectam em uma cadeia miotensiva, tá? Onde essa cadeia miotensiva tem os diafragmas. Eu falo diafragma porque existem vários diafragmas. Para você que não sabe, eu vou já trazer isso para você. Como pontos de conexão. E os diafragmas são diafragma pélvico, do assoalho pélvico, diafragma abdominal, que é o diafragma, o músculo primário da respiração, e o diafragma craniano, que é a tenda do cerebelo. Putz, né? Talvez mais uma coisa que vocês nunca tinham ouvido falar e que eu também não tinha ouvido falar na minha graduação, na minha vida profissional, ao menos que eu não fosse atrás e não estudasse para poder isso ficar claro para mim e para que eu possa exatamente orientar mais pessoas para atingir esse tipo de compreensão. E por isso que eu estou aqui, quero ajudar esse raciocínio. Então, o tendão central, ele faz uma volta do ponto de vista anterior, uma volta do ponto de vista posterior, conectando crânio e pelve, com o diafragma respiratório estando na sua divisória, né, no meio. Do diafragma abdominal, e aí entra na pergunta da doutora Cíntia em relação às tensões a nível anterior, de tórax em relação ao sistema estomatognático, a DTM, é que o diafragma ele se conecta como um feixe, um ramo com vários ligamentos, para dentro do gradil costal, através de conexões diretas com o coração. Isso mesmo. E por isso, divagando um pouquinho, a gente tem a relação do apneia obstrutiva do sono com alterações cardíacas. Justamente porque a tensão e a deficiência do sistema motor respiratório gera sobrecarga no sistema cardíaco. Porque essa tensão gera comprometimento na dinâmica miotensiva da cavidade torácica. E aí o diafragma ele se conecta através de ligamentos frenopericárdios e esse pericárdio
se conecta para anterior e para posterior. Para posterior, ele se conecta para a coluna vertebral, ligamento vértebro-pericárdio, e para anterior, para os ligamentos externo-pericárdios. Com essa ligação para o gradil costal e essa ligação para as vértebras, ela vai se conectar diretamente com as fáscias da coluna cervical. A conexão direta para o tórax vai para a porção anterior se conectar com a aponeurose média e músculos supra e infreioides. E a porção posterior que vai para os ligamentos vértebros pericárdios se conectam com os escalenos e suboccipitais para a região posterior e base de crânio. Com isso, a conexão direta desse tendão central a partir do tórax chega até o sistema estomatognático e se conecta inversamente por dentro. E aí vem mais uma observação que vocês precisam ter. Um estudo publicado, acredito que foi agora, acho que 2015, traz o músculo reto posterior menor da cabeça, que é um dos músculos suboccipitais, com conexão miofacial direta com a dura mater que vai adentrar ao crânio. E essa dura mater que vai adentrar ao crânio, ela vem dividindo o crânio, o encéfalo em dois, hemisfério direito e esquerdo, e se conecta diretamente com a região do frontal aqui, bem próximo ao etimoide. E o etimoide conecta com o assoalho da boca e recebe influência diretamente da língua com a sua pressão durante a amamentação, fonação, mastigação, recebendo essa pressão, o que faz com que as tensões anteriores gerem ponto fixo para as tensões posteriores, manter esse equilíbrio, esse vetor de força de 2/3 anteriorizados da cabeça para 1/3 posterior, que é aquele pivôzinho que a gente conhece da biomecânica do crânio, da cabeça. 2/3 anteriorizados, porque a cervical ela fica nessa porção posterior. E nós temos 2/3 do nosso comprimento para frente. E esse equilíbrio precisa estar muito claro quando a gente vai avaliar o paciente. E é dessa forma que o tendão central conecta o diafragma ao sistema estomatognático. E aí eu vou mais além um pouquinho, porque eu gosto de aprofundar para que vocês entendam. E é por isso também que existe uma relação muito grande entre o sistema ginecológico com a cervical e o sistema estomatognático. É muito comum, principalmente pós-cesariana, essas tensões, cirurgias, comprometimentos pélvicos, devido a conexões neurofisiológicas vinculadas ao tendão central, gerar limitação de mobilidade da coluna cervical e afetar o sistema estomatognático. Isso é real. Quem tiver ouvidos que ouçam, quem tiver olhos que vejam e busquem esse entendimento para gerar clareza dentro do raciocínio clínico. Então, Cíntia, para que você tenha muito mais fácil isso na cabeça, é basicamente essa composição que eu gostaria de trazer para lhe gerar um entendimento específico. Uma questão que eu fico é quando devo fazer as técnicas intraorais? É uma dúvida que me acontece. Rapaz, você só veio com questão para
para mostrar para que veio de verdade, né? Porque eu acredito que quase nenhum fisioterapeuta e quase nenhum colega nem sabia que existia técnicas intraorais para que a gente possa fazer. Alguém aí, quem conhecia, fala aí. Fala aí para poder a gente entender um pouco mais de vocês. Cíntia, é o seguinte. Dentro da metodologia que eu desenvolvi, né, hoje eu tenho mais de 11 anos de vida profissional, na faixa de 8.500 atendimentos realizados, uma experiência onde eu já coloquei, né, a ciência, já coloquei a prática clínica, já escutei o paciente, já vi resposta de todo tipo, de piora de sintoma, de melhora de sintoma, para que hoje eu possa ter essa clareza e lhe dizer que o que eu tenho visto de melhor resultado é quando você parte do contentor para liberar o conteúdo. Como assim, Randy? O que é isso, pelo amor de Deus, pela graça de Deus? Me ajude nesse período natalino. É o seguinte, o contentor é aquilo que nos reveste, é o sistema que recobre, é a nossa face, o nosso arcabouço, ou seja, o crânio, os músculos, essas estruturas. Partindo do contato neurofisiológico, não é trabalhar o contentor por trabalhar. Ou seja, para você partir para um trabalho de conteúdo que é para liberar o que tem dentro, libera antes toda a carcaça, vamos dizer assim, as informações neurofisiológicas de cada região, de cada sutura, integra isso, dá maleabilidade para esses tecidos, para que, a partir do momento que você for trabalhar com técnicas intraorais, você consiga gerar o resultado de maneira mais consistente. Eu não estou dizendo que trabalhar a intraoral, vamos dizer assim, logo não vai dar resultado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os melhores resultados vêm quando a gente consegue integrar a liberação do contentor para poder trabalhar o conteúdo. Então, se quer trabalhar na parte intraoral, fique à vontade. Você tem conhecimento suficiente e sabe que é possível melhorar a mobilidade da maxila, melhorar a conexão dos ossos da face em relação a isso. Até trabalhar a questão de sinusite melhora muito, embora não seja o foco do trabalho, mas tem vários relatos de colegas que aplicam essa metodologia que eu faço e que trazem a melhora da sinusite, tá? Justamente por conta dessas técnicas intraorais que mobilizam muito os seios, né, maxilares, etimoidais, frontais, mas o upgrade ele vem quando a gente sabe o que colocar primeiro e depois colocar segundamente outra coisa. Porque aí é quando o resultado sai de 50% para 80%, 90% já no primeiro atendimento. Algo rápido, algo consistente, algo que o paciente olha para você e faz: doutora, que foi isso que aconteceu? Né? Então isso gera segurança, né? Isso gera satisfação, né? Isso elimina qualquer medo de tocar o paciente. Né? Não sei se você passou por alguma experiência já de ter medo no paciente. Eu mesmo, na minha época de recém-formado, o paciente vinha para mim com queixa, eu olhava assim, e se eu piorar, e aí? E terminava que eu ficava com mais medo de não piorar o paciente do que vontade de querer que ele melhorasse. E aí o que acontecia? Eu terminava fazendo menos para ele do que era para ser feito.
E aí, logicamente, ele não melhorava, né? É o famoso ditado, o medo paralisa. É, é Então, verdade. Cíntia, eu espero ter lhe ajudado nesse episódio de hoje aí do 100% em um, que é dar clareza, trazer um raciocínio clínico diferente, dar segurança, eliminar e mostrar que, na verdade, existe um bicho de sete cabeças, mas que esse bicho de sete cabeças, se bem dominado, ele fica manso, né? Não gera perigo. E é exatamente sobre isso que eu estou querendo trazer todas as segundas-feiras para vocês, que é um aluno, alguém que utiliza a minha metodologia e que tenha qualquer tipo de dificuldade. Logicamente é algo muito denso, algo muito profundo, que fala o que nem todo mundo fala, mas que precisa dessa clareza de alguns detalhes para que o resultado realmente flua, Acontece. aconteça, né? E pague o preço, né? Tipo, porque todo mundo quer ter o resultado, mas ninguém quer pagar o preço do esforço, né? E também não é assim. Costumo dizer, assisti a primeira aula e já vou ter o melhor resultado. Não, existe. Ninguém aprende a correr uma maratona sem antes treinar, sem antes passar por um processo. E o processo é o treino, a dúvida, a orientação, todo o processo. Então, eu queria agradecer Sim. demais a você e saber se ficou alguma dúvida do que eu falei. E se ficou mais dúvidas, ficaram, realmente a gente está chegando no nosso tempo e aí a gente pode marcar outro momento, quem sabe. Ótimo. Eu queria agradecer o convite. Foi muito satisfatório participar dessa live e esclareceu muito todas as dúvidas que eu tinha. Mas lógico que ainda tem mais algumas, mas a gente vai estudando, né? Isso, tem que pagar o preço, também tem que estudar, tá? Não vou deixar dar tudo de Exatamente. mão beijada. Sim, com certeza. Com certeza Ótimo. foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram da live. É isso aí. Então, galera, feliz ano novo, tudo de bom, Deus abençoe, um 2021, muita prosperidade e resultados fantásticos para vocês. Conte comigo. Tchau. Valeu.